Boa noite a todos. Kombawá. Sejam todos Agora sim. bem-vindos. Tá Agora ouvindo? entrou. Tá que bom. Nós vamos dar início a mais um culto da Conexão Nikkei Piedade. Sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. E hoje minha alegria ainda é maior, tem muitas pessoas da minha família que estão aqui com a gente hoje. Sejam todos bem-vindos. Vou pedir para que todos fechem o microfone e para que a gente não tenha problema na hora do louvor, tá bom? Vamos baixar as nossas cabeças e orar? Querido Pai, graças te damos, Senhor. Te damos graças por mais um dia de vida, por termos a liberdade em nosso país de louvar a Ti, de Te adorar, de engrandecer e exaltar o Teu nome, Pai querido. Obrigada porque a gente está tendo a oportunidade de ter mais um culto, mesmo que distantes, separados fisicamente, mas próximos pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Que a internet de todo mundo fique estável, que todo mundo possa participar, te adorando, te bendizendo, e que possa sair diferente do que chegou até aqui hoje, porque o Senhor diz que a sua palavra nunca volta vazia, Pai. Que o Senhor entre em todas as casas e que o Senhor esteja abençoando todas as famílias que estão aqui representadas e aqueles que por algum motivo também não puderam estar com a gente ou que ainda não conhecem a Ti, que tenham essa oportunidade, Pai. Vamos dar início ao nosso louvor. Nos abençoe. Essa é minha oração, em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. O primeiro louvor fala daquilo que talvez nesse momento esteja muito difícil, né? Porque a gente em alguns momentos fica desesperançoso, fica ansioso, né? A pandemia tem chegado cada vez mais perto de nós, dos nossos familiares, das pessoas que a gente ama. O luto tem nos rondado, né? Todo mundo tem certeza que conhece alguém ou que faleceu ou tá internado, né? Seja por Covid ou seja por doenças, né? Nós tivemos no nosso grupo pessoas que perderam seus entes, que não foi por Covid, mas que o Senhor seja a nossa esperança. E que porque Ele vive, a gente possa crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. E eu bem sei que o meu futuro está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, e o sepulcro
vai. Temor não Ah, há, e eu bem sei, eu sei que o meu futuro está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas meta mãos nossas mãos. de meu Jesus, que vivo está. E crendo que o nosso futuro está na mão de Deus e que vivo Ele está, né? E aguardando a vinda de Jesus, que a gente possa ser como um barro, uma argila, né? Que a gente possa ser moldado a todo tempo e a todo momento por Deus. Essa semana eu estou fazendo alguns grupos de estudos e essa semana teve um compartilhamento que durante um dos vídeos que a gente precisou assistir, uma das pessoas, né, uma das irmãs falou assim, nossa, eu já assisti o vídeo e fui convertida novamente. E que isso seja a nossa realidade, né? Que a gente não tenha essa conversão só no dia que a gente decidiu, né, se entregar a Cristo, aceitar a Cristo como nosso único Senhor e Salvador, nem só quando a gente fez o nosso batismo, mas que a gente se renove na nossa fé diariamente, que a gente se molde aquilo que Jesus deixou para nós diariamente, que a gente a todo tempo permita que Ele conduza a nossa vida, que não sejam as nossas escolhas, que não seja o nosso tempo, mas o dele. Então, vamos ouvir o nosso próximo louvor.
Que assim seja, que a gente possa honrar o nome do Senhor a todo tempo, a todo momento e onde quer que estejamos, e que a gente possa ser moldado por Ele, sim, a todo momento e a todo tempo. E, além disso, que a gente possa confiar que Ele é o nosso conforto, o nosso abrigo, o nosso conselheiro, o nosso acolhedor. E que Ele sempre e para sempre vai estar de braços abertos para nos receber, né? É a gente que se afasta dele e não ele que se afasta de nós. Ele sempre vai estar de braços abertos. E que, independente do que vivamos ou passamos, ele vai estar lá, esperando por nós, torcendo por nós e pronto para nos abraçar. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça,
Amém. Vamos agora fazer a oração que Deus nos deixou, Ué? dizendo É assim: bandida, né? Ela Pai vai. nosso que estais lá. nos céus, Ah, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dais hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai querido, graças te damos pelo nosso tempo de louvor, por tudo que o Senhor já tem feito por nós até aqui, Pai. Que o Senhor prepare agora o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa aprender mais de Ti, Senhor, e entrar mais e mais em intimidade contigo, Pai. Que prepara agora a vida do pastor Flávio, que vai trazer a mensagem para nós, que ele seja usado, Pai, para chegar às nossas mentes e ao nosso coração. Cuida da vida dele nesse momento e que a gente possa realmente, Pai, sair daqui diferente do que entramos. Que a nossa semana seja rica de bênçãos por aquilo que nós aprendemos hoje, Pai. Essa é a minha oração, em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. A gente vai aguardar um pouquinho, o pastor Flávio vai dividir as salas. Só mais um minutinho, o pastor Flávio está se preparando. Boa noite a todos. Desculpa fazer vocês esperarem. É que eu tenho que separar em duas classes, né? Tem a classe da Ruth e faltou só um detalhe, só fechar a porta. Peraí só um pouquinho. Boa noite a todos. Tá todo mundo me ouvindo bem? Hoje a gente tem convidados de pessoas diferentes, né? A gente tem, acho que é Rômulo, é isso? A gente tem a Luciana. A Emanuele é do Juninho, né? É isso, né? Não? É convidado também? Só para ter certeza, Rômulo, Luciana, Emanuele, vocês estão me ouvindo bem? estamos. Sim. Sejam bem-vindos, né? Outro dia eu participei de uma reunião assim que eu não conhecia ninguém, né? E foi bem assim, a gente fica meio envergonhado, né? Mas eu queria dizer que a gente está muito contente que vocês estão aqui. A gente está muito alegre, né? Que vocês estão aqui com a gente, né? Mesmo que virtualmente, né? Via internet, né? E que sejam muito bem-vindos, cada um de vocês, né?
Eu não sei se vocês têm já contato com o Zoom, né? Mas às vezes eu corto o vídeo, às vezes eu corto o áudio quando está entrando alguma interferência, tá? Então não é assim a arbitrariedade, né? Mas é algo para estar otimizando mais o culto, tá bom? Então, queria começar hoje, né? Hoje eu gostaria de falar, acho que o pastor Ruth tem falado já um pouco, né? Acho que o pastor Daniel falou um pouquinho também, né? Eu queria passar, assim, o que eu entendo sobre o batismo, né? Sobre ser batizado, né? Então, mas para isso, eu queria contar uma história que tem lá em Reis, né? Deixa eu compartilhar minha tela, que aí dá para vocês acompanhar melhor aqui. Então, vou fechar minha câmera um pouco para não pesar a conexão. Então, segundo Reis, né, capítulo 5. Né? É uma história um pouco longa, eu não vou ler assim tudo, né, mas depois vocês podem fazer a leitura. Né? Está em segundo Reis, né, no Velho Testamento, capítulo 5, né, começando no versículo 1. E essa história é uma história muito antiga, né? É uma história, acho que se datar da gente, tem mais de 4.000 anos, né? Mas o que é uma história tão antiga, né? Tem a ver com a gente, né? O que algo tão antigo assim tem a ver com a gente, né? A palavra de Deus, né, mostra para a gente que Deus, né, fala para a gente muitas vezes através, né, de um evento semelhante, né? Um evento que ocorreu, que traz muito significado, né, para os dias atuais. Né? Assim ocorreu com Jesus, quando ele falava em parábolas, né? Mas, de modo geral, existem várias e várias textos narrados na Bíblia que, se você pegar, né, ele reflete exatamente uma outra realidade, uma realidade atual. Né? Então, a história de Naamã, né, que eu vou contar, é a história de que fala aqui, era um comandante do exército da Síria, era muito respeitado, honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Né? Então, quando a Bíblia começa a narrar a história dessa pessoa, né, Naamã, era um comandante, era um homem, né, a gente vê que ele era um comandante, ele era alguém que tinha poder, né, alguém que tinha respeito, alguém que tinha vitória. Né. Era alguém que chegou no topo, alguém que atingiu, né, que a gente chama de vitória, de glória, de respeito, né? E parece, né, que ele tinha, né, uma família, ele tinha uma esposa, né, e ele tinha uma casa. Né? Então, se a gente for ver bem aquilo que a gente busca, aquilo que a gente almeja na vida, né, aquilo que a gente procura, as pessoas procuram, aquilo que as pessoas querem, né? Esse Naamã, parece que ele atingiu tudo, né? Ele estava numa posição de comando, ele estava no topo, né? Ele tinha respeito, né? Inclusive, né, respeito, né, pelo seu senhor, né, que era o rei da Síria. Ele tinha respeito, né, até das pessoas de cima, né? E ele era uma pessoa vitoriosa, ele foi na batalha e venceu. Então, ele tinha, assim, uma família também, então ele tinha tudo, né? Ele tinha tudo que um homem, né, eu acho que daquela época, ou mesmo da nossa época, queria, né, buscava. Né? E, para, assim, nós, né, no nosso tempo, nós também buscamos a mesma coisa. Né? A gente procura, né,
estar subindo na vida, almejando, galgando posições melhor na vida. A gente busca respeito, né? A gente busca honra, né, nesse mundo, né? Quem gosta de ser desrespeitado, né? Quem gosta de ser maltratado? Quem gosta de ser tratado mal, né? Ninguém gosta. Ninguém gosta de ser respeitado e honrado. As pessoas buscam por isso, né? E quem gosta de perder, né? Ninguém gosta de perder. Todo mundo almeja a vitória, né? E também a gente busca família, né? A gente busca ter alguém e constituir uma família, né? Todos esses almejos, né? Todos esses objetivos da vida, né? Não vou dizer que não é importante, né? Vou dizer que é importante, né? Mas na história desse Naamã existe esse mas aqui, né? Esse mas, né? E uma frase no fim. Então ele descreve tudo isso, né? Mas esse guerreiro ficou leproso, né? Então ele pegou lepra, né? Lepra é uma doença que é adquirida geralmente na concepção, né? É uma coisa que a pessoa nasce com aquilo, né? E conforme o tempo passa, né? Ela se manifesta, ela acaba se manifestando. E ela vai criando uma insensibilidade nos nervos, ela vai comendo os nervos, começar pelas pontas, e a pessoa perde toda a sensibilidade. E por perder sensibilidade, as pessoas elas não sentem mais o toque, né? Não sentem dor. Então, geralmente, o que acontece com leproso, né? Por exemplo, ele chuta uma pedra e nem sente que doeu, né? Ele põe a mão no fogo, né? E nem sente que doeu. Um rato vem à noite e morde um pedaço do corpo dele, né? Ele nem sente, né? Então, a pessoa vai, né, se machucando, vai se machucando, e depois que essa doença avança, ela vai começando a realmente definhar o corpo. Ela vai trazendo esse mal para o corpo. Até que, lentamente, né, a pessoa vai se degradando, e lentamente morre, né? E, né, qual que é a imagem, essa imagem de Naamã? Essa imagem de Naamã, né, que Deus traz, né, é a imagem que Deus tem de nós, da humanidade. Nós, né, vivemos uma vida onde nós buscamos, né, locais mais altos, buscamos respeito, buscamos honra, buscamos vitória, né? Mas, né, nós temos um problema, né? Esse Naamã tinha o problema da lepra, mas a humanidade, né, tem uma coisa, né, que a Bíblia reflete como a lepra espiritual, que é o pecado. Então, Naamã reflete a cada um de nós, reflete a minha pessoa, reflete eu mesmo, né? Eu tenho esse pecado dentro de mim, essa lepra espiritual, e o que acontece, né? Eu perco a sensibilidade. Eu peco, eu erro e não sinto, né? Eu falo coisas erradas, né? Eu machuco os outros e eu não sinto, né? Eu tomo atitudes egoístas, né? Eu tomo, às vezes, fazendo mal para os outros, né? E eu não sinto. Às vezes eu falo mal dos outros, né? Naturalmente. E eu realmente acabo provocando um grande mal. E eu nem sinto, muitas vezes, né? Eu realmente não acabo não sentindo isso. E parece que isso é normal, né? Parece que isso é uma coisa, né, que faz parte, né? Mas, né, a lepra dessa época, né, na lei de Israel, né, a pessoa que era leprosa, né,
O Naamã não era de Israel, né? O Naamã era sírio, né? Mas para Israel, leproso era uma coisa abominável. O leproso era excluído da sociedade. O leproso era afastado da sociedade, né? E para com Deus, o pecador, ele é afastado de Deus, né? Ele realmente é quebrado de Deus, ele é longe de Deus, né? Ele não pode ficar junto de Deus. Quem tem pecado, né, não pode estar na presença de Deus, né? A gente é separado de Deus por causa disso. Por causa do nosso pecado, nós somos separados de Deus. Como provo que nós somos separados de Deus, né? Deus é eterno, mas nós nessa vida não somos. Nós, né, enfrentamos aqui a morte. Nossa vida aqui passa, né? Mesmo que a gente encontre nessa vida posição alta, respeito, honra, sucesso, nós morremos. Nós não conseguimos viver eternamente, né? Por isso eu provo que nós temos algum problema para com Deus, né? E Naamã, né, ele reconhecia esse problema, né? E uma vez, né, quando eles atacaram Israel e levaram uma menina como escrava, né, ela, né, falou à esposa de Naamã, né, se o Senhor conhecesse um profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra, né? Então Naamã viu esperança em poder ser curado da lepra. Mas para isso, né, Naamã precisou acreditar que ele tinha um problema, né? Nós temos o problema com o pecado, que nos afasta, né? E hoje, né, eu queria dizer, né, assim como essa menina, que existe cura para o pecado. Existe cura para aquilo que nos afasta de Deus. Existe cura para aquilo que nos deixa longe de Deus, né? Existe cura para isso. E nós, né, temos que buscar essa cura. Nós precisamos buscar essa cura, né? E Naamã, ele foi buscar, né? Ele pediu autorização para com o rei dele, né? E o rei dele escreveu uma carta, né? E mandou um monte de presente bem caro para com ele, né? E levou essa carta para o rei de Israel, né? E o rei de Israel, ele negou, falou, não consegue fazer isso. Mas aí o profeta ouviu sobre esse Eliseu e falou para ele, manda Naamã aqui. Então esse Naamã, né, ele saiu da Síria e foi até Israel. Ele levou o não na cara, né, mas depois ele achou essa chance de falar com Eliseu e ele foi até Eliseu. Então aqui a gente vê que Naamã tinha uma busca para a cura desse problema. E da mesma forma, nós precisamos buscar a cura para o pecado. Nós precisamos resolver esse problema do pecado. Por quê? Porque esse problema que nós temos é aquilo que nos separa de Deus. O pecado nos separa de Deus. É um problema muito sério. E nós, separados de Deus, que é a fonte da vida, nós realmente não vamos viver eternamente. Nós não vamos passar daqui. E Naamã, ele buscou, né? E isso mostra para a gente, nós precisamos buscar, né, essa solução. E Naamã, né, foi lá, né, e encontrou com Eliseu, né? E ele bateu na porta de Eliseu, né? E Eliseu mandou o mensageiro e disse, vá, lava 7 vezes o Jordão, e a sua pele será restaurada e você ficará purificado, né? Mas aí fala, mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria de pé em nome do Senhor Deus e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra.
Então, aqui a gente vê, né, Naamã, né, foi, né, para encontrar com Deus, mas na verdade encontrou o mensageiro, né, e ficou muito indignado, né. Isso acontece muitas vezes, né? Isso traz, né, muitas vezes, né? Talvez quando a gente busca a Deus, né, a gente vai nas igrejas, né, buscar a Deus, né? E aí lá, em vez de você enxergar a Deus, né, você vê um mensageiro, né, que na verdade te dá um comando. E aí você fica assim, puxa vida, né? Que decepção, né? Talvez, né, é um mensageiro que nem eu, né, que não fala muito direito, né? É um mensageiro que nem eu que, quando fala, o pessoal sente sono. É um mensageiro que nem eu que tem um monte de defeito, né? Ou é um mensageiro que nem eu que realmente está muito longe de ser, né, aquele que é Deus, né? E aí as pessoas ficam indignadas, né? Então, assim, nós somos assim, né? Nós temos essa atitude muitas vezes, né? Nós temos essa decepção muitas vezes em buscar a Deus, né? Quando a gente não encontra aquilo que a gente espera, né? Mas, né, uma das coisas que a gente tem que aprender quando a gente se relaciona com Deus é que para se relacionar com Deus, né, a primeira coisa que a gente precisa aprender é obediência. E aprender, né, que nós não somos senhores, né? Naamã ficou indignado porque ele queria que fosse feito da maneira dele, do jeito dele. Eu quero que seja assim. Como assim não vai ser do meu jeito? Então, muitas vezes, a solução que a gente procura, né, e que Deus oferece, não é do jeito que a gente quer. Não é, o mensageiro era ruim, né? As coisas não saíram do jeito que eu quero e eu fico indignado, né? Me manda num lugar que eu não quero ir, no Rio Jordão, né? Porque eu sei que tem lugar melhor, né? Abad, Fanar, outros rios, né? Por que que eu não posso ir lá no outro rio que é bem melhor do que todas as águas de Israel, né? Por que que eu não tem que ser do jeito dele e não do meu jeito, né? Então ele foi embora dali furioso. Então, muitas vezes, quando a gente busca a Deus, né, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ter essa atitude igual Naamã. Porque Deus é Senhor, né? Nós precisamos aceitar a Deus, a Jesus, primeiro como nosso Senhor, que significa, basicamente, de maneira bem clara, né? Ele manda, a gente obedece. É isso que é Senhor, né? Nós precisamos aprender a obedecer, né? E Naamã não quis obedecer. Ele foi embora. Ele foi embora dali e foi muito bravo embora, né? E muitas vezes, quando Deus não faz as coisas do jeito que a gente quer, a gente vai embora e fica muito furioso, né? E no 13, ainda bem que tem amigos, né? Ainda bem que aqui são servos, né? Mas a gente pode dizer amigos, né? Mas os amigos de Naamã falaram assim para ele, só um momentinho que apareceu aqui a mensagem, peraí, asking for help. Só um momentinho, só. Não, tá não. Desculpe, é que eu tenho que controlar a sala, desculpe. Então, tinha os amigos de Naamã que falaram assim, olha, pensa bem, né? Se tivesse pedido alguma difícil, ou coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando se apenas lhe diz, se lave e seja purificado, né? Então, aqui esses amigos, né, trouxeram um pouco da razão para o Naamã, né? O que custa você obedecer, né? E aí eu falo para vocês, né? O que custa a gente obedecer
um Deus tão bom, né? Deus é muito bom. A gente não tem ideia o quanto Deus é bom. A gente não tem ideia o quanto Ele nos ama, o que Ele fez, né, para que a gente pudesse, né, ter um relacionamento com Ele, né? Vale muito a pena obedecer a Deus bom, né? Talvez, né, a obediência não é uma coisa muito fácil para a gente, porque talvez a gente não teve um pai tão bom, né? Talvez a gente não teve uma mãe tão boa. Talvez a gente não teve professores tão bons, né? Talvez muitos mestres nossos, né, muitos senhores nossos, né, não eram dignos, né, de serem obedecidos, né? Mas eu falo para vocês que Deus, ele é uma pessoa que vale muito a pena a gente obedecer. Vamos obedecer a Deus, né? E aí esses servos falaram, olha, vamos obedecer, né? Não é uma coisa difícil, né? É uma coisa fácil, né? E aí Naamã, o que ele fez? Ele obedeceu. Ele desceu no Jordão, mergulhou 7 vezes, né? E conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado, e sua pele se tornou como a de criança, né? Então, ele obedeceu e foi purificado, né? Então, existe sim uma forma da gente se purificar do pecado que existe em nós. Existe uma forma da gente realmente livrar desse problema do pecado que nos separa de Deus, né? Esse simbolismo de mergulhar 7 vezes, né, na verdade, ele aponta para um evento muito importante, que é o batismo, mas que representa a obediência em falar publicamente: eu estava errado e eu me arrependo, e agora, né, eu entrego a vida para Jesus, né, e morro junto com Ele e vou ressuscitar junto com Ele. Na verdade, o batismo significa nós reconhecermos: eu estou errado. E aqui, basicamente, foi isso que o Naamã fez. Ele reconheceu: eu estou errado e vamos lá, fazendo. E quando ele obedeceu, o milagre aconteceu. Ele foi purificado. Então, quando ele foi purificado, né, deve ter sido algo de muita alegria para Naamã. Deve ter sido algo de muito, realmente, de muito valor para Naamã. Porque ele voltou lá, né, para o profeta, né? Eu esqueci de falar, né, o profeta no Velho Testamento sempre representa a Deus. Quando o profeta falava, as pessoas sempre olhavam o profeta como fosse Deus mesmo falando. Então Naamã voltou lá para a casa desse profeta para chegar diante de Deus, né? E ao chegar diante do profeta, e dessa vez, né, o profeta apareceu para ele, disse: agora sei que há Deus, né, não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Então aqui, né, Naamã ficou muito alegre e quis retribuir, né, ao profeta aquilo, né? Nós, né, muitas vezes nós queremos pagar por aquilo que Deus nos fez, né? Mas o profeta respondeu assim: juro pelo nome do Senhor, quem sirvo, que nada aceitarei. E embora Naamã insistisse, ele recusou. Aqui mostra um grande característica de Deus. Deus faz por amor e não para receber nada em troca. Deus faz realmente porque ama a cada um de nós. E esse amor, né, é refletido, né,
no sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Ele morreu e pagou pelos nossos pecados, sem realmente pedir nada em troca. Ele abriu o acesso a Deus, sem pedir nada em troca. Nós, não precisamos fazer nada para realmente ter a salvação. Deus nos dá a salvação pela graça. Deus nos dá a salvação pela misericórdia. Deus nos dá a salvação porque Ele é muito bom. Então, caríssimos irmãos e amigos, vamos realmente tomar essa decisão como Naamã tomou, de realmente se arrepender, falar eu estou errado, obedecer a Deus, e ser purificado desse grande mal que nos separa de Deus. Aqui a gente vê bem claro, quando Naamã encontrou pela primeira vez leproso, o profeta não apareceu, mas agora que ele estava purificado, o profeta apareceu a ele frente a frente. E essa é a realidade de todos os cristãos. Todos os cristãos, todos aqueles que têm a Cristo no coração, eles podem ter acesso a Deus diretamente. Eles têm a liberdade de livremente se relacionar com Deus. Se você tem esse desejo de relacionar com Deus, se você tem esse desejo de realmente solucionar esse problema da separação com Deus, aceite a Jesus. Realmente reconheça o erro dentro dos nossos corações, o pecado, e clame a Ele para Ele poder realmente restaurar o pecado, para Ele poder realmente curar, desse mal tão grande. Vale a pena nós nos arrependermos, vale a pena nós aceitarmos a Jesus, vale a pena nós termos relacionamento com Deus, que é um Deus muito bom, que é um Deus que nos ama tanto, que é um Deus, que não precisa de nada, que por mais coisas boas que a gente possa fazer, Ele não aceita, porque Ele fez por amor. E cabe a nós, aceitar esse amor de Deus, tá bom? Então, assim, queria terminar essa mensagem, terminar essa história do Naamã, fazendo uma oração. Então, vamos abaixar as nossas cabeças, fechar nossos olhos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado que, assim como o profeta pôde curar Naamã da lepra, também o Senhor pode curar-nos do pecado. O Senhor pode realmente curar daquilo que nos separa do Senhor. O Senhor pode limpar aquilo que nos torna impuros. O Senhor pode realmente transformar o nosso estado realmente doente, nosso estado lastimável pelo pecado, para um estado bem melhor, para um estado realmente saudável, pelo estado que o Senhor pode aceitar. Senhor nosso Deus, que cada um daqui possa realmente ter essa decisão firme de poder realmente se arrepender, reconhecer esse erro, reconhecer esse problema e voltar ao Senhor e aceitar o Senhor como Deus, como Pai, como Senhor e Salvador. Senhor nosso Deus, agradeço por tudo, Pai, e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, agora eu vou voltar ao pessoal da outra sala. Só um momentinho, por favor.
切り替えやるね。日本語と、Uhum. Acho que todos já voltaram. Acho que o pastor vai Eu mandei agora. compartilhar o louvor em japonês.それでは皆さん賛美していきましょう。大いなる大いなる方に感謝捧げます。御子キリストの愛のゆえに聖なる方に感謝捧げます。御子キリストの愛のゆえに今弱い者よ叫べ勇士だと勝利の主が共におられる。今貧しい者よ叫べ飛んでいると恵みの主が共におられる。大いなる大いなる方に感謝捧げます。御子キリストの愛のゆえに聖なる方に感謝捧げます。御子キリストの愛のゆえに今弱い者よ叫べ勇士だと勝利の主が共におられる。今貧しい者よ叫べ飛んでいると恵みの主が共におられる。今貧しい者よ今貧しい者よ叫べ飛んでいると恵みの主が共におられる。
Amém. Esse é o momento, pastor, obrigada pela mensagem. Esse é um momento de compartilhamento e comunhão. Para aqueles que quiserem abrir as suas câmeras, fiquem à vontade. Quem quiser abrir seu microfone, é um momento que a gente pode compartilhar as nossas bênçãos, nossos agradecimentos e também os nossos pedidos, né? Os nossos pedidos de oração. Fiquem à vontade. Amém. Alguém? Alex? Tivemos notícia do primo da Lu, o Edmilson, né? Ele está em Sorocaba, no hospital regional, mas ele está bem, né? Estava possível que tivesse alta hoje, mas a médica segurou ele mais um pouquinho lá, mas ele mandou áudio para nós, que ele está bem, está se alimentando bem. Oi, Lu? Já saiu da UTI, está na enfermaria e está cada dia melhor. Então a gente agradece a Deus que ouviu as orações e tem dado vida para ele, né? E que ele possa realmente essa semana voltar para sua casa e possa ali ter uma experiência com Deus ali realmente. Deus possa transformar a vida dele. E obrigado a todos que oraram por ele, tá bom? Mais alguém? Eu, Nayara. Pode falar, Ná? Oi. Tinha uma prima minha que faz umas 2 semanas atrás, ela tinha tido o bebê e daí foi para o hospital, teve o bebê, tudo bem, né? Daí ela voltou para casa com o neném e daí voltando para casa, 2 dias depois ela começou a ter sintomas de Covid, né? E ele teve que ir para o hospital. Foi para o hospital, fez os exames, viu que estava contagiada com Covid. Daí foi para a UTI, ficou grave, entubou, né? Daí o neném dela até ficou com as irmãs dela, as irmãs que estavam cuidando do neném recém-nascido, né? E ele tinha sido entubado, a gente estávamos preocupados, né? Porque imagina, né? Ela tem filhos já, e daí o bebê recém-nascido, todo mundo ficou bem preocupado. Mas graças a Deus, né? Na outra semana já saiu dos aparelhos, né? E graças a Deus ela tá bem. E o médico disse que se tudo correr bem, semana que vem ela já tem alta para casa. Graças a Deus. Como é que é o nome dela, Ná? Uliene. Juliene? Uliene. Uliene. Uhum. Dura por ela. Tá. Agradecer a Deus. Não? Tenho motivos de alegria, tenho os motivos de preocupação. Eu queria agradecer porque um casal de amigos adotou 2 crianças. As 2 crianças vieram para a casa deles essa semana. Hoje à tarde a gente foi na charreata de recepção, né? O João, de 11 anos, e a Maria, de 1 ano. Né? Ele é um casal até que já foi na igreja com a gente uma vez e adotaram 2 criancinhas, então é uma família que está se formando hoje, né? E é uma alegria enorme saber que 2 crianças ganharam um lar. Eles são cristãos, então é um lar abençoado. Então a gente fica muito feliz por isso, né? E que Deus possa cuidar e sustentar essa família. Outro é preocupação. Metade da minha família, acho que um pouco mais da metade positivo para Covid essa semana, né? Na verdade, nos últimos 3 dias, nós temos sabido que vários estão com Covid, graças a Deus. Ninguém está com sintomas muito graves, estão todos em casa, medicado, né? Tomando os cuidados, mas, né, que a gente possa orar, que Deus sustente, cuide, impeça
que não se alastre mais nenhum sintoma, que ninguém mais se contamine e que não fique sequelas também, que é uma preocupação, né? E eu não sei se esse Fran é a Fran do Elias, que está aqui. Hoje também é aniversário do Elias. Então, que a gente possa orar pela vida dele também, agradecer por ele. Ah, tá ali. Parabéns, Elias. Parabéns, Deus abençoe. Então, hoje tá ficando mais criancinha, mais mocinho. Então, que a gente possa orar pela vida do Elias também. E mais alguém? Não? Então, vamos baixar nossas cabeças e orar. Querido amado Deus, graças te damos, Senhor, pelo nosso culto, por ter ouvido mais da tua palavra, para que a gente cada vez mais possa conhecer mais e mais de ti, Senhor. Damos graças a ti também, novamente, pela liberdade de poder falar em teu nome, onde é que a gente vá no nosso país. Obrigada, Senhor, por essa liberdade. Agradecemos imensamente pelos convidados de hoje, Senhor, que o Senhor realmente permita que eles sejam transformados e levem durante a semana a palavra que ouviram hoje, que seja também algo que sustente, que dê esperança e alegria para a vida deles, Senhor. Pedimos, Senhor, pelas vidas e famílias, né, que tiveram lutos. A gente sabe que vários amigos, irmãos tiveram pessoas em lutos, né? A família da Dona Marico perdeu ente querido. Há 2 semanas a família do Tadashi. Na igreja em Mel Sorocaba a gente também tem visto muitos irmãos perdendo pessoas queridas e amadas por ele, Senhor. Que o Senhor sustente essa dor, que é só o seu amor que é capaz de fazer isso, a sua graça, a sua misericórdia, Pai. Oramos em especial, em agradecimento e pedido ainda de cuidado e cura do Edmilson, que é o primo da Lu, uma família que também já teve muitas perdas, que o Senhor cure, Pai, se for da sua vontade. Assim como a prima da Nayara, a Uiliene, que o Senhor também, Uliene, perdão, que o Senhor cuide desse bebê, que ela possa voltar o mais breve possível para essa criança, que é esse momento tão unido de mãe e filho, né? Esse período de amamentação, de primeiro contato, e que o Senhor permita que nem ela, nem Edmilson fiquem com nenhuma sequela do Covid, Pai, e que o Senhor continue sustentando a vida deles, Pai. Oro também em nome de todos da minha família, que o Senhor afaste todo e qualquer mal maior, que o Senhor possa livrá-los de todos os sintomas e que essa doença realmente seja só uma passagem nas nossas vidas e na nossa família, Senhor. Que o Senhor os guarde, os proteja e que durante essa semana seja imperceptível a questão do Covid, Pai. Que nenhum mais dos nossos sejam contaminados também e que nenhuma sequela se alastre para cada um, Pai. Cuida também da família da Grazi e do Pablo, que receberam 2 filhinhos essa semana, que o Senhor sustente, os dê sabedoria como pais, que eles possam, de fato, ensinar os caminhos bons, saudáveis, agradáveis a Ti, Senhor, para essas crianças. Obrigada mais uma vez, que o Senhor sustente a nossa família, que o Senhor nos acolha em Teus braços nas nossas aflições e dores, e que mesmo diante das lutas, Senhor, a gente se alegre em Ti, porque o Senhor disse que nós teríamos aflição e que muita coisa aconteceria nesse mundo, mas que o Senhor venceu o mundo e que nós também seríamos capazes vivendo contigo, Senhor. Que o Senhor nos abençoe.
Essa é a minha oração, em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Queria fazer agora a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja convosco sempre e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Parabéns mais uma vez. Agora que eu lembrei que eu não citei na oração, mas está em oração, Elias. Perdoe, era muita coisa para lembrar. Deus abençoe a sua vida, viu? Que o Senhor continue te abençoando, que você cada E vez... hoje pastor não está? Pastor Daniel hoje pediu desculpas, que ele foi fazer um funeral, acho que em Santo André, se eu não estou enganada, e estava na estrada, né? Mas está tudo bem. Não, ia perguntar mais dele, né? Como diz que ainda tem dor, né? E ainda mais uma senhora, senhora Yamada, Misuzu Yamada, ela também agora caiu e está no... Anda, cadeira de roda. Cadeira de roda, dona Missou? Cadeira de roda. Diz que... Puxa. Eu ia perguntar para ele, né? Sim, sim. Dona Maria, eu não sei como é que tá de dores, eu também... Diz que ainda tem dor, né? Eu vi ela essa semana, ela estava com uma estéreo muchacho, foram no mercado. Eu encontrei eles no mercado, ela estava caminhando. Ela disse que tem dor ainda, mas tá ela tá bom, né? caminhando. Tá melhor já. Ontem, né? Ontem, antes de ontem, eu acho. Só no mercado. Tá bem, tá tá. caminhando. Obrigada, então. Tá boazinha já. Então, vamos orar pela dona Missuzo, então, né? Que ainda Sim, ela é uma senhora e mora sozinha, né? Então, que Deus cuide também dela, tá? Obrigada a todos. Mais uma vez, Elias, parabéns. Que Deus abençoe sua vida. Feliz Dia dos Namorados. Ontem para todos namoridos ou namorados. Que Deus continue sustentando e aumentando esse amor para todos nós e que a gente possa estar junto novamente na próxima semana. Se precisarem, a gente está aqui para orar junto, para conversar. Muito obrigada. Boa noite. Se precisarem. Amém.